dar-me fonte pra doar amor. Quando a dor vier, e pode vir, ser bem em meio ao mal, porto em vendaval, nobre frente ao vil, ovelha em covil, ser quem vai dizer de amor. Quando o amor vier, e há de vir, e não há nada que possa parar a força que vem transformar meu mundo em um mundo melhor. E não há nada que possa calar o canto que vem elevar o mundo em um mundo maior. Porque eu sou luz na terra, sou consolação. Se os tempos são chegados, sou renovação da filosofia, a ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence. Se os tempos são chegados, sou renovação da filosofia, a ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Olá, companheiros de ideal espírita, companheiros da nossa União Espírita Cristã.
Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um neste momento. Estamos aqui hoje na comemoração do aniversário de 93 anos desta casa de amor que nos acolhe, que, alicerçada sobre a doutrina dos espíritos, fiel a ela, está aí há 93 anos, acolhendo, esclarecendo, amparando, envolvendo todos aqueles que a procuram. E nós nos sentimos muito honradas em participar desse evento que acontecerá durante todo o mês de junho, com palestras voltadas para o tema central, que é o mundo de regeneração começa em cada um de nós. A transição planetária. Queremos agradecer muito à Rede Amigo Espírita, que nos proporciona esta oportunidade de chegarmos aos lares de tantos companheiros para levarmos a mensagem da doutrina dos espíritos. Aqui ao lado nós temos a programação do mês todo e a cada palestra vocês terão a oportunidade de ver como também tem sido divulgada nos nossos canais de divulgação na rede social. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar, o tema que nos coube é fora da caridade não há salvação. Então, nós vamos, em primeiro lugar, lembrar que esse tema, fora da caridade não há salvação, é uma divisa da doutrina espírita. Então, quando Kardec nos falou fora da caridade não há salvação, ele queria dizer, ou ele mesmo disse, que isso equivale a dizer que fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Então, ele pede aos espíritas, solicito-lhes inscrever daqui para frente esta divisa nas vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do espiritismo e o dever que ele impõe. A finalidade do espiritismo, nos transformar em seres melhores, em espíritos melhores. E qual é o nosso dever? Seguir as leis de Deus. As leis de Deus que estão baseadas na caridade, que são leis perfeitas e imutáveis. Assim, então, nós fomos buscar o mandamento maior que Jesus nos deixou, Então, quando foi perguntado para ele qual era o mandamento maior, ele nos disse que, em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós perguntamos assim, qual o verdadeiro sentido desse mandamento maior? E ficamos refletindo sobre a necessidade, então, de detectarmos o outro. Até nos lembramos, de uma história de que um discípulo pergunta para o mestre quem é o outro, e o mestre diz, não existe o outro, porque o dia que nós formos perfeitos, ou melhor, perfeitos relativamente, em que nós estivermos em mundos felizes, na realidade não haverá o outro.
seremos todos um, todos filhos da mesma unidade, mas que chegamos ao ponto em que não há nenhuma distinção entre um e outro. Então, seremos um. Como identificar o outro? Eis aí uma grande questão. Como eu posso amar a Deus sem amar o meu próximo, sem amar o outro? Como? Então, não se pode amar a Deus sem olhar com os olhos da alma para aquele que caminha conosco. Mas se eu também não me amar, como eu vou poder amar? Como eu vou poder distinguir o outro, identificar o outro em mim mesmo? Cada vez que eu olhar para o meu próximo, eu tenho que olhar para mim e me ver no meu próximo. Aí sim, tudo aquilo que eu desejar a ele é o que eu estou desejando a mim mesma. E assim estarei preparado, estarei pronto para amar a Deus. De modo que, quando Jesus nos diz que este é o maior mandamento, é o maior mandamento. E nós vamos iniciar, então, com uma história, a história do unicórnio de porcelana. Vamos assistir a um pequeno vídeo e comentar esse vídeo sobre essa história do unicórnio de porcelana. Was ist das? Ein Einhorn. Habe nunca nem einzeln gesehen. Wohin denn schön? Verschwinde! Verschwinde! Es tut mir leid. Muito bem.
Então, nós vamos analisar aqui neste momento o menino, um menino de 12 anos, criado ali numa escola nazista, mas que não deixou que aquela influência daqueles pensamentos nazistas de maldade atingissem o seu sentimento. E ele, então, quando encontra a menina, ele vê na menina o seu próximo. Ele vê o outro ali. E o seu sentimento é tão nobre que ele sente aquela simpatia pela menina e fica com pena dela estar ali, uma menina judia. Nesse momento, ela mostra para ele o unicórnio de porcelana e ele nunca tinha visto, achou muito interessante, porque afinal ali era uma loja de objetos valiosos, uma loja de judeus que foi invadida e destruída. Então, nesse momento, que ele está admirando aquele unicórnio na sua mão, chegam os nazistas, os soldados, porque os outros 2 companheiros foram chamar, dizendo que havia alguém ali. E como ela estava num esconderijo que provavelmente teria alguma outra saída, algum túnel, ele quis ajudá-la, então ele diz para ela fugir. E quando ele é surpreendido pelos soldados com o unicórnio na mão, e eles o destroem, ele se sentiu ali muito triste, ele se sentiu muito mal, porque, afinal de contas, ele já havia sentido uma amizade por aquela menina e procurou a identificação dela. Olha como que o sentimento dele de amor ao próximo fez com que gerasse o interesse de saber quem era aquela menina. Reconstituiu o brinquedo, né? Depois guardou aqueles pedaços, reconstituiu o brinquedo e começou, depois da guerra, a sua procura, a procura daquela menina. Até que, já idoso, ele consegue o endereço e vai levar para ela. Isso demonstrando que, além do amor ao próximo, ele desenvolveu dentro dele a perseverança e a fé de que um dia ele iria encontrá-la para devolver o seu unicórnio. Eis aí uma interpretação do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Muito linda essa história, que serve de exemplo para nós. Mas vamos começar, então, o nosso estudo, lembrando sempre que, quando nós nos propomos a falar sobre um determinado assunto aqui, é porque nos foi permitido estudar nos livros trazidos pelos espíritos benfeitores e podermos, então, trazer e dividir com vocês. Não quer dizer que sejamos melhores do que ninguém, nem quer dizer que sabemos tudo. Estamos apenas transmitindo aquilo que nós estudamos, pela boa vontade, pelo amor ao próximo desses benfeitores que nos trazem as lições. Longe estamos ainda de termos dentro de nós a verdadeira caridade, como nos ensina a doutrina espírita. Mas vamos falar sobre esses ensinamentos. Então, nós fomos buscar no livro Viagem Espírita de 1862, quando Kardec, então, vai visitar as diversas comunidades ou cidades na França e até fora da França, onde já havia se espalhado o espiritismo. Na sua introdução, nós temos no seu prefácio
escrito por Wallace Rodrigues Leal. Ele, então, vai fazer uma comparação de Kardec com Paulo. Assim como Paulo visitava as igrejas que havia fundado durante todas as suas viagens, divulgando a doutrina cristã, a doutrina do Cristo, o amor que o Cristo veio trazer para nós, da mesma forma, Allan Kardec não ficou parado no seu estúdio, na sua casa. Ele foi acompanhar o movimento espírita fazendo as suas viagens. Por isso, ele foi comparado, né, por Wallace Leal Rodrigues como um apóstolo de Jesus, assim como Paulo. Muito interessante essa analogia que ele fez. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que o antídoto do egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, é a caridade. Como o antídoto do orgulho é a humildade. Aprendemos no Livro dos Espíritos que são as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E aí, nesse livro, A Viagem Espírita, de 1862, Allan Kardec vai nos falar o seguinte: se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco ao invés de explorá-lo. É, então, este sentimento de caridade que precisamos desenvolver dentro de nós. Porque só assim, quando nós conseguirmos olhar para o nosso próximo e sentir nele as nossas próprias necessidades, é que nós poderemos, então, ajudá-lo. Nós poderemos, e ajudando o nosso próximo, estamos ajudando a nós mesmos. É bem forte, é bem severa essa fala de Allan Kardec. O forte protegerá o fraco ao invés de explorar. Como estamos ainda muito atrasados em questão de evolução, mas que, graças a Deus, já estamos num período de transição para vamos dizer, uma série melhor dentro da nossa escola de vida, nós ainda encontramos muita exploração do fraco pelo forte. É o que nós mais sentimos dentro da nossa sociedade, porque o mal, ele não é tímido, como nos diz no Livro dos Espíritos, e ele se espalha com muita facilidade. E Kardec continua lá. Sem dúvida haverá maior mérito em fazer-se o bem espontaneamente, sem pensar em suas consequências, mas acontece que todos os homens ainda não chegaram a esse estágio, e vale mais praticar o bem com um estímulo do que não praticá-lo. Ou seja, Allan Kardec aqui estava se referindo a questionamentos. Poxa, mas fora da caridade não há salvação. Então eu vou fazer a caridade só para que eu tenha salvação. Ou, como nos dizeres atribuídos a Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então eu vou dar para eu poder receber. Aí Allan Kardec nos diz o seguinte, que não é bem assim. Tanto é que Jesus, em toda a sua pregação, conhecendo ainda a nossa infantilidade moral, Jesus pregava, né, que teríamos que mudar as nossas atitudes para podermos ganhar o reino dos céus, que os mansos herdarão a terra. Isso são estímulos. E nós, no estágio que nós estamos, ainda necessitamos de estímulos para praticarmos a caridade.
A caridade material é a mais fácil de ser praticada. E mesmo assim, muitas vezes, nós necessitamos de estímulo, de um pedindo para que nós possamos, então, nos mexer, possamos tocar os nossos corações e possamos, então, oferecer algo material para ajudar os nossos irmãos. Então, sendo assim, não se pode amar a Deus sem se ter dentro, nos mais fundos dos nossos sentimentos, nos mais sinceros dos nossos sentimentos, o sentimento de caridade, de amor ao próximo. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a outra chaga da humanidade, o orgulho, cujo antídoto é a humildade. O orgulho que precisa também ser destruído, ser banido da nossa sociedade, mas que começa essa luta, essa banição do orgulho no indivíduo. Só assim, porque a sociedade é formada de indivíduos, só a reforma individual fará a reforma social. Assim, Kardec e Jesus o tempo inteiro nos convidou à humildade. Ele mesmo, Jesus, foi buscar exatamente pessoas simples para serem os seus apóstolos. E todos aqueles que o seguiam eram pessoas simples. Um ou outro era uma pessoa mais letrada ou uma pessoa de riqueza material, mas que sentiam, que tinham muita tristeza moral dentro de si. Então, também ainda na Viagem Espírita, de 1862, Kardec nos fala assim: disso nós concluímos que o homem é eminentemente perfectível e que os mais adiantados hoje parecerão atrasados dentro de alguns séculos. Negar este fato será negar o progresso, que é uma lei da natureza. Então, quem hoje se julga muito sábio, se julga muito superior ao outro, daqui a alguns séculos estará totalmente ultrapassado. Suas teorias, sua vaidade, o seu orgulho estarão ruindo, porque muitos e muitos outros o terão ultrapassado, principalmente na questão moral. Então, é necessário que a gente tenha essa percepção de Allan Kardec, que todas as nossas conquistas, principalmente materiais, essas serão ultrapassadas. A que não será ultrapassada é a conquista moral. Então, ele fala para nós, os espíritas, porque nessa viagem, essa fala de Kardec está dentro do discurso que ele faz na cidade para os habitantes de Lyon e de Bordeaux. Então, ele está dando conselhos, como Jesus lá no Sermão do Cenáculo. Então, ele diz: pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. E isso aí, essa fala de Kardec, vem muito de encontro a nós, que estamos aqui fazendo palestra, falando para as pessoas, para os espíritas e os não espíritas. Quando Emmanuel, no livro Estude e Viva, pela pena de Chico Xavier, na página Socorro, ele diz assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso,
estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Então, em nenhum momento foi dito aqui, nem por Emmanuel, nem por Allan Kardec, que falar sobre a doutrina espírita, fazer palestras, fazer seminários, conferências, seja lá o que for, sobre a doutrina espírita, não quer dizer que esta é a maior divulgação. A maior divulgação da doutrina espírita é o comportamento do espírita. É o seu comportamento em qualquer ambiente, é o seu comportamento em qualquer situação diante de qualquer irmão nosso. É assim que nós vamos superar o nosso orgulho, de modo que difundir a doutrina espírita é mostrar ao mundo que estamos lutando contra as nossas más tendências para nos transformarmos em espíritos melhores. E aí Kardec, então, complementa que a divulgação espírita se fará dentro do espírito de caridade. Lembrando sempre da máxima que fora da caridade não há salvação. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo. Então, todos os deveres do homem que quer se tornar um verdadeiro cristão está dentro. Fora da caridade não há salvação. Mas o que será essa salvação? É você estar caído num buraco e alguém te estender a mão para buscar? Então, nós fomos buscar lá no dicionário de filosofia espírita do Lamartine Palhano o conceito de salvação. Então, ele diz que o conceito de salvar-se deve ser entendido como de elevar-se moralmente, de iluminar-se a si mesmo. Ou seja, eu não vou cair num precipício e esperar que alguém venha me tirar de lá. Eu já sei, me conhecendo, das minhas limitações morais e da necessidade, então, que eu tenho de elevar o meu padrão moral, de me transformar. E esta é uma luta diária e constante. A luta contra nós mesmos para nos salvarmos. E aí, nós temos também como uma explicação sobre isso, nós temos lá o Hermínio Corrêa de Miranda nesse livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, quando ele vai nos dizer, então, que a palavra salvação tomou o sentido de redenção. Então, é preciso que nós aprendamos que essa transformação moral é a nossa redenção. E que Deus nos deu todas as ferramentas para que possamos executá-la em nós. Se nós não fazemos, é porque nós não queremos. Todas as ferramentas ele nos deu. Depois ele nos deu o seu Filho, Jesus, para nos deixar um código, onde podemos buscar essa transformação moral, para nos lembrar dessas leis divinas que estão na nossa consciência, e assim elaborarmos a nossa redenção. Então,
nós vamos agora lembrar também, já que nós já sabemos que esta salvação a que Allan Kardec se referia é a nossa transformação moral e que a palavra mais indicada no momento seria redenção, nós vamos agora buscar, então, exemplos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Paulo, ele assina Paulo apóstolo, porque ele já ditou essas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 15, que é um capítulo muito lindo para todos nós buscarmos. Ele assinou como Paulo apóstolo. E falando da caridade, ele vai dizer para nós que a caridade é essa divisa. A caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ele aqui está se referindo a uma passagem da Bíblia do Antigo Testamento, que está em Êxodos, no capítulo 13, versículo 20, quando o Senhor fala para Moisés que estaria sempre com ele, acompanhando-o no deserto. Ora, a fuga do Egito com aquele povo em busca da terra da promissão é hoje, olha como as palavras são eternas. Hoje é essa fuga, ou melhor, essa luta contra as nossas más tendências, que Kardec fala lá no Conhecimento do Verdadeiro Espírita. Fugiram do Egito e nós estamos fugindo, deixando para trás essa escravidão que são as más tendências que nós trazemos dentro de nós. Precisamos nos despojar delas. E para isso, Deus nos oferece, essa coluna que, como ele prometeu a Moisés, está aí conosco. Esta coluna, ela se transforma em nuvem durante o dia para aplacar as nossas dores daquele sol que queima na travessia do deserto de nós mesmos. Então, essa coluna luminosa, ela se transforma numa nuvem durante o dia para nos trazer a paz, o refrigério que necessitamos para nos alimentarmos na nossa luta contra nós mesmos. E à noite, ela é uma coluna de fogo que aquece e ilumina os espíritos. Na noite do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso desespero, da nossa falta de fé, de confiança em Deus, como os momentos que estamos vivendo agora, lembremos que a promessa do Pai jamais será esquecida e que essa coluna de fogo iluminará as nossas noites de amargura, nos dando força para continuarmos a nossa caminhada, para passarmos pelo deserto da nossa vida e chegarmos à terra da promissão, que é a vivência do Evangelho de Jesus. A vivência plena do Evangelho de Jesus. Então, de dia a nuvem refrigera e umedece, e à noite é aquela coluna de fogo que nos aquece, que nos traz calor, esperança e fé. Então, o importante é nós não deixarmos de caminhar. Muito bem. E continuando, nós vamos buscar agora ensinamento de Mateus. Lá no capítulo 25, quando, então, Jesus está nos ensinando, e ele fala, todas as vezes que estive com fome, me deste de comer, todas as vezes que estive com sede, me deste de beber, todas as vezes que estive com frio, me agasalhaste.
Vos digo, então, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus a todo momento é convite à caridade. Então, a caridade material de vestir, de matar a sede, de matar a fome de um irmão nosso, é uma forma de caridade. Mas a caridade de ouvir, de se colocar na mesma altura, como Jesus, ao conversar com a mulher adúltera, ele se ajoelhou para ficar na mesma altura que ela e não demonstrar superioridade, embora ele fosse o espírito mais puro que já passou pela terra, mais perfeito. Assim, é preciso que nós nos lembremos que a caridade não é apenas a caridade material, que a caridade moral, a caridade espiritual, a de ouvir nosso irmão quando ele está em sofrimento, quando ele está com dores, ouvir o nosso familiar, deixar que o nosso familiar também se abra, porque é dentro da família que se exerce a maior caridade. Colocar nas nossas palavras sentimentos doces, sem agredir, sem ofender, sem humilhar aquele que caminha conosco. Isso é a caridade. É sairmos de nós em direção ao outro. É vencermos o egoísmo, que ainda é uma chaga que nos fere muito, que ainda dói muito em nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que fala da piedade, no capítulo 13. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Quem deu essa mensagem foi Michel, em Bordeaux, 1862. Então, nós vamos analisar aqui o seguinte: a piedade é um sentimento. E, apesar dela ser a irmã da caridade, ela é o primeiro sentimento que brota em nós. Lembrando sempre que primeiro nós temos o nosso sentimento. Depois transformamos nossos sentimentos, emoções, em pensamentos. E, por fim, nós transformamos nossos pensamentos em atitudes. De modo que nessas 3 etapas, se nós temos um sentimento menos nobre, temos um pensamento mau, nós ainda temos a oportunidade de não executar este pensamento. Mas pelo lado bom, nobre, quando nós temos o sentimento de piedade, quando nós olhamos o nosso irmão que necessita, e esse nosso irmão pode ser nós mesmos. Quantas vezes estamos profundamente tristes, deprimidos, desesperançados e recorrendo aos sentimentos mais nobres que todos nós temos, mas que às vezes fica muito escondidinho num dos cômodos do nosso ser espiritual. Quando nós deixamos que brote esse sentimento de piedade, nós começamos a olhar para nós mesmos, para o nosso próximo, como necessitados de amor, necessitados de perdão, de carinho, de sentimentos, de envolvimento, de acolhimento, que nos faça crescer dentro de nós a esperança, a resignação, a renúncia, todas essas virtudes que precisamos desenvolver dentro de nós. Então, sendo assim, a piedade vem primeiro. E aí, lá no Evangelho de Jesus, na parábola do bom samaritano, nós vamos lembrar que esta caridade, ela não vê,
religião, ela não vê grupo étnico, ela não vê grupo político, ideologia, ela não vê nada disso. Ela vê o ser como um ser espiritual, filho do mesmo pai e seu irmão. Então, na parábola do bom samaritano, que todos se recordam, né? Que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele baixou a sua guarda, porque Jerusalém, além de estar no alto da montanha, era o templo. Então, onde os sentimentos mais elevados eram desenvolvidos. E ele desce para Jericó, onde era uma cidade comercial, onde havia, onde os homens, na realidade, se mostravam quem eram. E aquele homem foi assaltado, foi roubado, e passou um levita, passou um sacerdote, mas quem veio socorrê-lo foi um samaritano, que na época era rejeitado pela sociedade. Os samaritanos não eram aceitos, não eram vistos com bons olhos. E Jesus escolhe exatamente ele para, nessa parábola, ele usar de mais caridade e de ajudar aquele homem, pensando as suas feridas, levando-o para uma hospedaria e dando dinheiro ainda ao hospedeiro para que cuidasse dele, e voltou. Porque é muito importante também na caridade, não é apenas a gente dar a caridade e esquecer, fazer a caridade e esquecer dela. Esquecer o bem que fizemos, mas não esquecer o beneficiado. Acompanhar-lhe para ver se mais adiante ele terá nova dificuldade. Então, nessa parábola, né, quem usou mais caridade foi o samaritano. Por isso, a caridade vem antes do ato. Ela é um sentimento, irmão da piedade. E aí, aquele samaritano, movido pelo sentimento de caridade, ele, então, acudiu o pobre coitado que havia sido assaltado. E nós vamos aqui trazer um novo exemplo. Essa senhora Edith Eva Eger tem 93 anos e foi entrevistada no outro dia pelo Pedro Bial, por causa do seu livro, que está sendo assim um best-seller, A Bailarina de Auschwitz. Essa senhora tinha 16 anos quando foi presa pelos nazistas, levada para o campo de concentração junto com sua mãe. Sua mãe foi assassinada no mesmo dia. E ela, já magrinha, por causa dos desafios da guerra, com 16 anos, ela foi levada diante de Mengele, e ele exigiu que ela dançasse para ele. Imaginem, você dançar um balé ali, uma peça, diante do executor da sua mãe. Então, nessa entrevista, ela diz que fechou os olhos, imaginou, como nos ensinou Viktor Franklin no seu Em Busca de Sentido, ela imaginou-se ali dançando um trecho de Tchaikovsky, e ela, então, dançou para ele ali, naquele momento. Quando terminou, ele deu a ela um pedaço de pão. Ela ia comer, mas ela se lembrou das amigas que estavam lá em cima, todas prisioneiras. Ela subiu e dividiu uma migalhazinha de pão para cada uma delas. Passado o tempo, ela, já no campo de concentração, não tinha mais forças para caminhar e ia ser assassinada. Essas mesmas amigas, então, a carregaram no colo e a esconderam entre cadáveres para que ela não fosse descoberta. Elas salvaram. Olha, o sentimento dela de piedade ao dividir o pão com as amigas logo trouxe a recompensa mais tarde. E um soldado americano, olhando aquele monte de cadáveres, quando percebeu que ela se mexia,
ele a recolheu nos braços e levou-a para os Estados Unidos. Hoje ela é uma psicóloga, está com toda essa idade, já escreveu esse livro e um outro livro também. Serve de exemplo para nós que o sentimento vem em primeiro lugar. Primeiro ela sentiu a piedade daquelas companheiras e depois ela foi levar um pedacinho de pão, imaginem, pequenininho para aquelas companheiras. Muito bem. Então, voltando a Paulo, a mensagem de Paulo, ele vai nos dizer assim: fazei de forma, ao vos ver, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Assim, queridos companheiros, nós somos verdadeiros espíritas quando nós formos verdadeiros cristãos. É preciso que trabalhemos muito dentro de nós para chegarmos aí. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos traz uma mensagem de muita esperança. Na página 175, quando Aniceto, então, diz que todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Fazer o bem sempre vai trazer de volta o bem. Vou trazer agora uma poesia muito linda de Maria Dolores, mas quero deixar aqui que todos nós estamos caminhando em busca da verdadeira caridade dentro de nós. Somos caminhantes ainda, por isso estamos aqui neste planeta. Mas, como este planeta está em momento de transição, como é o tema central das palestras deste mês, nós haveremos de perceber e de compreender que toda transição, toda mudança requer muita boa vontade, requer muita resignação, muita renúncia, muita caridade, porque gera muito estresse. Mas ele não promete como uma promessa de amizade. É lei dele, lei de amor, justiça e caridade. É lei que todos nós somos perfectíveis e chegaremos lá. Mas que é preciso desenvolver em nós os bons sentimentos. Então vamos à poesia de Maria Dolores. Conversa com Deus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença,
Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. E assim, então, queridos irmãos, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer muitíssimo por esses momentos que passamos aqui juntos, que tivemos a oportunidade de trazer a mensagem do Cristo sobre a caridade, que o Senhor nos perdoe a nossa simplicidade e o nosso pouco conhecimento para podermos falar deste assunto tão sério. Mas a sua misericórdia é muito grande e assim esperamos ter atingido, pelo menos despertado a vontade de estudar o seu Evangelho, de se renovar em cada coração que nos assistiu. Muito obrigada, Senhor. Ampare sempre a nossa querida União Espírita Cristã, para que ela continue sendo este porto seguro, onde nós possamos, de qualquer forma, física ou virtualmente, encontrar o amor de Jesus sob o carinho e sob a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, que nós possamos ali, por pelo menos mais 93 anos, encontrarmos o que nós necessitamos. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, companheiros, seguindo então a programação do mês de aniversário da nossa UEC, nós convidamos todos vocês para a próxima palestra, que será no dia 17, né, na quinta-feira, às 20 horas, com o nosso companheiro lá de Cachoeiro do Itapemirim, Alexandre Moraes, que vai nos trazer o tema As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ele, então, vai dando sequência ao tema central, vai nos trazer esta palestra. Que todos nós possamos desfrutar desses momentos de estudo, de reflexão que a nossa casa está nos oferecendo. Que assim seja.